Entretempos, um espaço para sustentar perguntas. Oi, eu sou a Luana, psicóloga das infâncias, das crianças que educamos e da infância que ainda nos habita. Antes de falar de criança, eu quero falar de você. Porque em algum momento da vida adulta, quase todo mundo vive algo parecido. Uma situação pequena, mas uma reação grande demais. Um choro que incomoda mais do que deveria, uma insistência que cansa num lugar que não é só físico. Um pedido simples que atravessa como exigência. E quando isso acontece, a gente costuma pensar, essa criança está exagerando. Mas hoje eu quero te convidar a sustentar outra pergunta. E se não for só sobre a criança? Existe um momento silencioso em que algo se revela. Não como uma lembrança organizada, não como história bem contada. O que aparece é uma sensação, um aperto, uma irritação antiga, uma vontade urgente de interromper logo. E isso é importante dizer, nem sempre a nossa reação fala do agora. Às vezes ela fala de muito antes. Talvez não seja apenas o comportamento da criança que esteja em jogo aqui. Talvez seja o encontro entre duas infâncias. E aqui está, aqui viva agora. E aqui ficou guardada em silêncio dentro do adulto. Quando falamos de infância, muita gente pensa em memória. Mas a infância não vive só na lembrança, ela vive no corpo. Ela aparece no tom de voz que sobe rápido demais, na pressa de controlar, na dificuldade de sustentar frustração, na sensação de estar sendo desafiado mesmo quando não há desafio algum. E isso acontece porque a nossa história emocional ela começa antes da nossa linguagem verbal. Antes da gente conseguir contar o que viveu, o corpo já aprendeu como reagir. Por isso, muitas vezes a gente sente antes de entender, reage antes de pensar, se irrita antes de conseguir explicar o porquê. Aqui tem algo bem importante. Na maioria das vezes, a criança não está fazendo nada de errado. Ela está apenas existindo, ela está apenas pedindo, ela está apenas sentindo, ela está apenas insistindo ou até mesmo chorando. E ainda assim, algo no adulto se fecha porque a criança exagerou. Não é porque a criança exagerou, mas porque aquela cena toca algo que um dia não pode ser sentido com segurança. Isso não faz do adulto alguém ruim, faz do adulto alguém com história. Bruce Perry traz essa ideia que ajuda muito a organizar isso que nós estamos conversando. Ele diz que o cérebro é um órgão histórico. Isso significa que o cérebro não reage apenas ao que está acontecendo agora. Ele reage a partir do que já aconteceu antes. Tudo que a gente viveu, os cuidados que recebemos, as ausências, os excessos, os momentos que fomos acolhidos e aqueles em que precisávamos sentir, mas que tivemos que nos conter. Ficaram registrados no nosso sistema nervoso. Então, quando uma situação pequena com a criança provoca uma grande reação em nós adultos, nem sempre essa reação é sobre o momento presente. Muitas vezes é o cérebro acessando uma narrativa antiga e tentando se proteger de novo. Isso não é falta de amor, não é falta de intenção, é uma memória que está ali. Em situações de estresse, o nosso sistema emocional ele pode reagir a partir dessas experiências antigas. E lembrando, relembrando. Isso não é falta de amor, não é falta de intenção, não é falha moral, é a história atuando. O problema não é sentir tudo isso, o risco é não perceber. Porque quando o adulto não percebe, ele pode responder à criança como alguém respondeu a ele um dia. Ou, tentando não repetir, vai para o extremo oposto. Sem borda, sem sustentação, sem direção, sem presença.
A criança não entende a confusão interna do adulto, mas ela sente. Sente o endurecimento, a impaciência, sente o afastamento. E então, ela vai tentar de novo. Ela vai insistir de novo, ela vai chorar de novo, ela vai provocar de novo, não para desafiar, mas para buscar essa organização, essa relação, essa conexão. Porque a infância precisa de algo muito específico dos adultos. Alguém que consiga diferenciar o que é da criança e o que é meu do adulto. Talvez essa seja uma das partes mais delicadas de educar. Aceitar que enquanto cuidamos de uma criança, algo em nós pede cuidado. Mas esse cuidado não pode vir da criança nunca. Quando a criança se torna responsável pelo equilíbrio emocional do adulto, algo se inverte. E quando isso se inverte, a infância perde o chão. Cuidar da própria história não é se colocar no centro, é justamente o contrário. É impedir que a criança carregue o que não é dela, que nunca foi dela. Quando o adulto ele assume a própria história, algo muda. A reação desacelera, o tom encontra-borda, a presença fica possível. Não porque o passado foi curado, mas porque ele foi reconhecido. E então a pergunta muda, deixa de ser o que essa criança está fazendo, o que essa criança está exagerando e passa a ser o que isso desperta em mim. Quando a infância do teu filho encontra a tua, algo se abre. Não como resposta pronta, mas como convite. Convite para diferenciar passado e presente, para sustentar o agora com mais consciência. Entre tempos, existe para esse tipo de pausa, para lembrar que educar não é apagar as histórias antigas, é impedir que elas governem o presente. Se esse vídeo encontrou algo em você, talvez ele não precise ir embora agora. Às vezes, basta deixar que ele te faça uma boa companhia.